Fala pessoal, meu nome é Bruno Barbieri, sou nutricionista esportivo e como o Urs Kalecinski conseguiu ganhar tanta massa muscular em menos de um ano? Antes de responder essa pergunta, se você estiver procurando um complemento nutricional, me manda um e-mail no nutribruno1@gmail.com ou me chama no Instagram nutribruno. Bom, respondendo a essa pergunta, na verdade ela é bem simples. Mas antes, por que um atleta da Classic Physique precisa ganhar tanto peso no off-season para depois ter que perder tudo quando for bater o limite de peso ali da categoria? Bom, existem algumas explicações para isso. Primeiro é tentar corrigir os pontos fracos. Todo atleta tem algum ponto fraco, que é um grupamento muscular que não acompanha todo o desenvolvimento do corpo dele. Então, para isso, ele vai treinar pesado, vai comer bastante, vai tomar um monte de recurso ergogênico farmacológico, consequentemente vai ganhar muito peso. O outro motivo é os tipos de hipertrofia. Bom, basicamente existem dois tipos de hipertrofia, que é a hipertrofia miofibrilar, que é o aumento da espessura da fibra muscular, ou seja, o aumento do depósito de proteína nessas fibras musculares, e a hipertrofia sarcoplasmática, que é o acúmulo de líquidos dentro da fibra muscular. Essa hipertrofia sarcoplasmática a gente consegue ter mais ou menos uma noção do resultado dela. Quando você treina, você tem um pump. O pump é nada mais do que líquidos dentro da fibra muscular, então expande a musculatura, mas a gente perde definição. É óbvio que o pump não é uma hipertrofia sarcoplasmática, porque ela é temporária, mas ilustra mais ou menos como funciona essa hipertrofia. Todos os atletas, independente da categoria, mas principalmente da Classic Physique que tem que bater o peso, eles querem aumentar a hipertrofia miofibrilar, porque eles querem ter mais definição, querem mostrar as fibras musculares, mostrar mais a separação dos grupamentos musculares. Então a hipertrofia miofibrilar é sempre a mais importante, principalmente para quem precisa bater peso, que depois você consegue diminuir o glicogênio muscular quando for bater o peso, aí depois você consegue encher mais a sua musculatura. Bom, dito isso, a gente consegue ver uma foto aqui do Urs Kalecinski desse ano, que ele competiu na Open. Dá para ver que ele ganhou bastante massa muscular, tanto no Itália Pro quanto na Europa Pro, né? São 7 dias de diferença. E repara que na Europa Pro ele está bem mais seco, basicamente manteve o volume muscular, mas conseguiu desidratar bem mais. A gente consegue ver o sartório ali, o quadríceps, está bem mais seco, né? Mas então como que ele ganhou tanta massa muscular assim em menos de um ano? Na verdade ele não ganhou tanta massa muscular assim, ele reganhou. Como eu disse, os atletas da Classic Physique no off-season eles costumam ganhar muito peso. Então na verdade foi um reganho que o Urs teve, uma massa muscular que ele já adquiriu anteriormente, né? Então ele sempre teve que diminuir bastante peso, ele, o Ramon, o Siban, entre outros atletas, né? Eles ganham bastante peso no off-season, então eles constroem muita massa muscular. E por que é muito mais fácil reganhar massa muscular do que você construir ela do zero, né? Ou construir a partir de um momento que você já tem lá 100 quilos, construído do 100% 10. Por que é difícil ganhar nova massa muscular? Bom, o reganho ele é mais fácil por algumas adaptações. Primeiro que o músculo, quando a gente ganha massa muscular, ele fica muito mais sensível a produzir novas proteínas, né? Então é um processo, quando o RNA mensageiro faz a tradução, ele sintetiza proteínas na fibra muscular. Então o músculo, além dele ter mais RNA mensageiro, conforme você vai ganhando mais massa muscular, a atividade do RNA mensageiro para produzir mais proteínas também aumenta. Então há um aumento da sensibilidade, um aumento da produção da tradução. Então, consequentemente, fica mais fácil você reganhar uma massa muscular quando você perde ela. Além disso, também há um aumento da transcrição, ou seja, do DNA para o RNA mensageiro. Então é tudo um conjunto de fatores. E também na nossa fibra muscular, ao redor dela, fora dela, a gente tem a célula satélite. Essa célula satélite, quando a gente faz a musculação, a gente duplica essas células satélites, ou a gente aumenta a produção delas, e elas se fundem à fibra muscular, produzindo novos núcleos na fibra muscular, que é o que a gente chama de mionúcleo. O mionúcleo ele tem a função de produzir, aumentar a transcrição, que seria do DNA para o RNA. E quanto mais mionúcleo a gente tem dentro da fibra muscular, mais fácil fica para a gente ganhar mais massa muscular, ou seja, aumenta a síntese proteica. E quando a gente perde massa muscular,
os mionúcleos não deixam de existir, eles continuam lá. Então uma pessoa que ganhou massa muscular e perdeu, ela vai manter a quantidade desses mionúcleos. Então ela vai ter mais mionúcleos do que uma pessoa que nunca treinou. Então por isso que quando um atleta, como por exemplo o Urs Kalecinski, que competia com 103 quilos, mas chegou a 120, 125 quilos, a fibra muscular em relação à tradução, transcrição, aumento de mionúcleos é de um cara de 120 quilos. Só que ele desceu para o 103, mas quando ele vai voltar a treinar para ganhar mais peso, é muito mais fácil. É como se o físico estivesse muito mais adaptado a construir novas proteínas, né? Aumentar essa espessura da fibra muscular para ele ganhar peso. Então, por isso que é muito mais fácil o reganho. Então, na verdade, não é que ele ganhou 15 quilos de um ano para o outro. Ele teve um reganho do peso que ele já teve. Ele só reconquistou o peso que ele já teve. E é por isso que no próximo ano a gente não vai ver essa diferença ele competiu com 103 quilos em 2024, competiu, se eu não me engano, com 118 quilos na Open esse ano. Ele não vai competir com 135 quilos ano que vem, entendeu? Então não é... O ganho de massa muscular é muito mais difícil que o reganho. Então, a partir desse ano para o próximo ano, ele não vai ter um reganho, ele vai ter de fato um ganho. Aí vai ser muito mais complicado, porque ele vai ter que duplicar mais células satélite, construir novos mionúcleos, aumentar mais a sensibilidade do RNA mensageiro, né? Aumentar então a tradução, aumentar a transcrição. Então, esse é um processo bem mais difícil. É por isso que quando você treina, larga a academia, depois você consegue recuperar essa massa muscular perdida muito mais fácil do que quando você ganha, entendeu? Bom, basicamente era isso. Só queria comentar um pouco sobre esse processo de reganho de massa muscular. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, deixa um comentário aqui embaixo e até a próxima.